A compreensão do presente exige um olhar aprofundado sobre o passado. Facilitar esse processo é um dos papéis do historiador na sociedade. Para celebrar aquele que se dedica a essa importante ciência, 19 de agosto foi escolhido como o Dia do Historiador. Ninguém nasce sem uma história. Todo vilarejo, toda rua, toda cidade, ela tem uma história. Preservar essa história é a função do historiador. Preservar e repassá-la para as novas gerações. Uma das funções da história é tentar que no presente nós não façamos os mesmos erros do passado. E só conhecendo historicamente esse passado é que podemos continuar a caminhada rumo ao futuro. Essa função do historiador ela é muito importante. E o Centro Universitário de Caratinga, através do curso de História, tem feito resgates históricos importantíssimos, tanto para a história local quanto para a história regional. O curso de História do Centro Universitário de Caratinga está presente desde o início da fundação da instituição e é também um dos mais antigos do estado. Então, literalmente, o curso de História tem história aqui na região, não só na região, mas no estado de Minas, né, que é um dos cursos mais antigos do estado de Minas. E, ao longo do tempo, ele colabora muito, não só com a formação de professores, né, de história, mas também colabora muito na pesquisa regional, na pesquisa local. Então, aí há praticamente quase 6 décadas já formando profissionais de história, tanto para a sala de aula quanto para a pesquisa, de uma forma geral. Ao longo dos anos, o curso foi passando por transformações junto à história da instituição e hoje oferece uma estrutura que garante todo o suporte para os estudantes. O NUDOC, Núcleo de Documentação e Estudos Históricos, por exemplo, é uma importante extensão do curso que agrega em valor e conhecimento. E atualmente a gente tem uma grade muito completa no sentido de que ela aborda um conteúdo para o professor de história na sala de aula mesmo e também como para pesquisa, né, a pesquisa qualquer que seja, desde o micro ao macro. Então, por exemplo, nós temos aqui o NUDOC, né, onde nós estamos agora, que é uma extensão do curso de História, né, a gente tem aqui arquivos desde o final do século XIX até agora mais recente. São arquivos que são bastante pesquisados. Temos historiadores, por exemplo, que vieram de fora, né, vieram de São Paulo fazer pesquisas aqui mais recentemente. Então, esse espaço é um espaço que respira história e surgiu aí como um brinde, né, desse curso de História que já tem tanto tempo aí na região. Em 2020, a profissão de historiador foi regulamentada por lei, uma conquista de muitos anos que reflete na atuação e valorização da profissão. É uma data muito importante, eu acho que é muito importante porque acho que o povo brasileiro tem um problema de uma cultura de subalternização da própria história, o complexo de vira-lata. Eu acho que é muito importante porque a gente tem grandes nomes, grandes pessoas que passaram pela nossa história e que a gente não dá valor, né? Tanto na escola, né? A gente não aprende muito sobre isso, a gente aprende só coisa ruim nos jornais também, na internet, é sempre muita coisa ruim. E eu acho que é uma data importante porque essas pessoas, os historiadores, né, os professores, são muito importantes para a gente dar valor à nossa própria história. A história é importante saber do passado para compreender o presente e o futuro. E sem o historiador isso não seria possível, né? E a população muitas vezes não dá valor, pensa que é uma coisa, vamos dizer assim, não acha que é importante, mas é tão importante quanto medicina, engenharia, que se você não saber a história, você não vai compreender o presente e tampouco vai ter certeza do futuro. Então, eu acho importante essa data, né, do Dia do Historiador, para a população conscientizar sobre essa profissão, que é muito importante, mas não valorizada. Para além dos desafios encontrados em qualquer profissão, sentir que fez a escolha certa garante boas iniciativas para praticar um futuro melhor. História, para mim, é uma coisa assim, muito importante, né? Porque a gente estuda acontecimentos que fazem parte de um passado, mas que para o futuro também é muito importante a gente ter esse conhecimento, aprender mais sobre isso. Eu sempre fui apaixonada pela história. Na minha opinião, assim, para a gente entender tudo que acontece atualmente e também no futuro é necessário entender a história da humanidade, né? E, sei lá, eu sempre tive essa visão e eu sempre gostei muito, tanto na escola quanto eu estudava por fora também essas questões, eu lia muito a respeito até hoje. E foi por isso que eu escolhi e eu amo o curso.